Antes de entrarmos na história, eu quero falar direto com você que está ouvindo agora. Se você deseja crescer no conhecimento da palavra, compreender a Bíblia com profundidade e fortalecer sua fé em tempos difíceis, inscreva-se no canal Bíblia Digital. Aqui, cada mensagem é preparada com zelo, base bíblica e compromisso com a verdade do Evangelho. Ao se inscrever, você permite que essa palavra alcance mais corações. O peso da cruz. Parte 1. Meu irmão, minha irmã, abra o seu coração. Não estamos apenas contando uma história. Estamos caminhando por um dos momentos mais profundos da fé cristã. E eu te faço uma pergunta logo de início. Você já parou para pensar quanto pesa uma cruz? Não me refiro apenas ao peso da madeira, mas ao peso da obediência, da dor silenciosa, da injustiça aceita por amor. Há pesos que não aparecem aos olhos, mas esmagam a alma. A Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, nos apresenta Jesus plenamente consciente do que estava por vir. Ele não foi surpreendido pela cruz. Ele caminhou em direção a ela. Jerusalém estava tomada por peregrinos por causa da Páscoa. A cidade fervilhava. O historiador judeu Flávio Joséfo, considerado uma das principais fontes históricas do primeiro século, descreve esse período como um tempo de intensa tensão política e religiosa. Roma oprimia, os líderes religiosos temiam perder poder, e o povo aguardava um libertador. E no meio desse cenário surge Jesus. Ele não entra como um general, mas como um servo. No Evangelho de João, capítulo 12, vemos Jesus entrando em Jerusalém montado em um jumentinho, cumprindo as Escrituras. O povo grita hosana, mas poucos entendem o tipo de rei que ele é. E aqui eu te pergunto: quantas pessoas querem um Jesus que salva, mas não um Jesus que governa? Jesus sabia que aqueles mesmos lábios que o exaltavam logo gritariam crucifica-o. Mesmo assim, ele entra. O amor verdadeiro não recua diante da rejeição. Chegamos então ao Getsêmani, um jardim, um lugar de oração, um lugar onde o peso da cruz começa a ser sentido antes mesmo de tocar os ombros. O Evangelho de Lucas, escrito por um médico, relata que Jesus entra em profunda angústia. Ele ora intensamente. Seu suor se torna como gotas de sangue caindo sobre a terra. Isso não é exagero espiritual. É sofrimento real. Médicos antigos e modernos reconhecem esse fenômeno em estados extremos de estresse. A Bíblia é espiritual, mas também é histórica, concreta, verdadeira. Jesus ora: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Você já fez essa oração? Já pediu para Deus tirar algo que parecia pesado demais? Mas Jesus continua: Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aqui está o verdadeiro peso da cruz: submeter a própria vontade à vontade do Pai. Enquanto isso, os discípulos dormem. Jesus sangra em oração, e os amigos descansam. Isso também dói. Às vezes, o peso maior não é a dor, mas a solidão. Então Judas chega. Um beijo. Um sinal de amizade transformado em traição. O Evangelho de Mateus relata esse momento com detalhes. E eu te pergunto: como lidar quando a ferida vem de alguém próximo? Jesus é preso, amarrado, levado de tribunal em tribunal. Anás, Caifás, Pilatos, Herodes. A Bíblia mostra um julgamento injusto. Flávio Joséfo também registra a corrupção e a instabilidade do sistema romano e religioso da época. Pilatos reconhece que Jesus é inocente. Sua esposa tem um sonho perturbador. A consciência grita. Mas o medo fala mais alto. Ele lava as mãos. Quantas vezes a humanidade lava as mãos diante da verdade? Jesus é açoitado. O açoite romano não era disciplinar, era cruel. O profeta Isaías, capítulo 53, já havia anunciado: ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Cada golpe tinha um propósito eterno. Cada ferida carregava um nome. O meu, o seu. E então colocam sobre ele a cruz. Jesus começa a caminhar. O corpo fraco. O sangue escorrendo. Ele cai. Levanta. Cai novamente. Você já caiu tentando obedecer a Deus? Já se sentiu fraco mesmo fazendo o que era certo? Um homem chamado Simão, de Cirene, é forçado a ajudar.
Isso nos ensina algo poderoso. Até Jesus aceitou ajuda para carregar o peso. Passo a passo, ele segue rumo ao Gólgota, o lugar da caveira. Um lugar de morte que se tornaria um lugar de redenção. Mas antes de chegarmos lá, eu preciso te pedir que pare um instante. Respire. Reflita. Se tudo isso aconteceu antes da cruz ser levantada, imagine o que ainda está por vir. Imagine o que esse sacrifício ainda vai revelar. Imagine o que o peso da cruz ainda vai nos ensinar. Parte 2. Meu irmão, minha irmã, obrigado por permanecer comigo até aqui. Isso já revela algo sobre você. Quem permanece, cresce. Agora, eu te convido a continuar atento, porque entramos no ponto em que a história deixa de ser apenas observada e começa a nos confrontar. Jesus segue caminhando. O Evangelho de Marcos, capítulo 15, relata que ele é levado ao Gólgota. O nome do lugar já diz tudo. Lugar da caveira. Lugar de execução. Lugar onde Roma fazia questão de mostrar quem mandava. Flávio Joséfo descreve as crucificações romanas como punições públicas, humilhantes, destinadas a gerar medo. Não era apenas matar. Era quebrar a dignidade. E é exatamente ali que Jesus chega. Eles arrancam suas vestes. Aquele que vestiu a humanidade agora é despido diante de todos. O salmista já havia profetizado, no Salmo 22. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Nada ali é acaso. Tudo já estava escrito. Os cravos atravessam suas mãos e seus pés. Não era nas palmas, mas nos pulsos, onde o peso do corpo podia ser sustentado. A dor era lancinante. Cada respiração exigia força. Cada segundo parecia eterno. E aqui eu te faço uma pergunta que precisa ecoar no seu coração. Se Jesus tivesse desistido naquele momento, o que seria de nós? A cruz é levantada. O corpo suspenso entre o céu e a terra. Como se o céu dissesse ele é meu e a terra dissesse ele carrega vocês. Os líderes religiosos zombam. Os soldados escarnecem. O povo observa. Alguns choram. Outros riem. A humanidade se revela ali, sem máscaras. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Dizem eles. Eles não sabiam que se ele se salvasse, ninguém mais seria salvo. No Evangelho de Lucas, capítulo 23, vemos algo extraordinário. Um dos criminosos crucificados ao lado de Jesus o reconhece. No meio da dor, da culpa e da morte, aquele homem enxerga o que muitos religiosos não enxergaram. Ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde: hoje estarás comigo no paraíso. Isso nos ensina algo poderoso. Nunca é tarde demais para se render a Cristo. Enquanto o sangue escorre, enquanto a dor aperta, Jesus olha para baixo e vê sua mãe, Maria, aquela que o gerou, aquela que ouviu do anjo que ele seria o Salvador. Agora o vê como sacrifício. Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho. E ao discípulo: eis aí a tua mãe. Mesmo na cruz, ele cuida. Mesmo sofrendo, ele ama. Mesmo morrendo, ele pensa no outro. Me diga, como reagimos quando a dor chega? Pensamos apenas em nós ou ainda conseguimos amar? Do meio-dia até o meio da tarde, o céu escurece. Não é um eclipse comum. Historiadores antigos fora da Bíblia, como Talo, citado por estudiosos cristãos, mencionam um escurecimento incomum nesse período. A criação reage ao que está acontecendo. E então Jesus clama: Deus meu, por que me desamparaste? Essa frase não é desespero. É citação. É o início do Salmo 22. Um salmo messiânico que descreve, com séculos de antecedência, exatamente o que está acontecendo ali. Jesus sente o peso máximo da cruz, a separação. Ele, que nunca havia estado distante do Pai, experimenta o abandono para que nós nunca mais fossemos abandonados. O peso agora não é físico. É espiritual. É cósmico. É eterno. Ele tem sede. Não apenas de água, mas de justiça, de restauração, de reconciliação entre Deus e os homens. E então ele declara: está consumado. Não é um grito de derrota. É um anúncio de vitória. A dívida foi paga. O preço foi quitado. O peso foi suportado. Mas ainda não acabou.
Algo acontece dentro do templo. O véu se rasga de alto a baixo. Não de baixo para cima. Não por mãos humanas. Deus rasga o véu. O acesso agora está livre. O centurião romano, um homem endurecido pela guerra, olha para Jesus e diz: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Até quem não esperava, reconhece. Agora eu te pergunto com toda sinceridade: se um soldado romano conseguiu enxergar isso naquele momento, o que nós fazemos hoje com essa verdade? O corpo é retirado da cruz. Um homem chamado José de Arimateia, membro do Sinédrio, pede o corpo. Arrisca sua reputação. Arrisca sua posição. Porque a cruz não transforma apenas quem morre nela, mas quem se aproxima dela. Jesus é colocado em um túmulo novo. Uma pedra é rolada. Soldados são posicionados. Tudo parece acabado. Silêncio. Mas o silêncio de Deus nunca é o fim da história. Pare aqui comigo. Reflita. Respire. Se a cruz foi pesada, o que vem depois dela muda tudo. Se a morte foi real, o que está por vir é ainda mais poderoso. Parte 3. Meu irmão, minha irmã, chegamos a um momento delicado da história. Se até aqui a dor foi visível, agora entramos em um território onde o silêncio fala mais alto do que qualquer grito. E eu te peço, não se distraia. Há verdades aqui que muitos ignoram, mas que sustentam a fé cristã. Jesus está morto. O Evangelho de Mateus, capítulo 27, nos diz que o corpo foi colocado em um túmulo novo, escavado na rocha. Uma grande pedra foi rolada para fechar a entrada. Soldados romanos foram posicionados ali. Roma não brincava com rumores de ressurreição. Eles queriam garantir que aquele nazareno permanecesse morto. Flávio Joséfo relata que o Império Romano tinha pavor de qualquer movimento que pudesse gerar esperança messiânica no povo. Um túmulo vazio seria um problema político. Por isso, aguarda. Agora pense comigo. Se tudo fosse mentira, por que tanto cuidado? Os discípulos se escondem. O medo domina. Aquele que negou, chora. Aquele que traiu, se enforca. Aquele que fugiu, se cala. O peso da cruz agora parece ter esmagado também a esperança. E aqui eu preciso te perguntar algo muito sério. O que você faz quando Deus se cala? Porque o sábado chega. E o sábado é o dia do silêncio. Nenhum milagre. Nenhuma palavra. Nenhuma manifestação. Apenas espera. Muitos abandonam a fé no sábado. Eles suportam a sexta-feira da dor. Até celebram alguns milagres do passado. Mas não aguentam o silêncio entre a promessa e o cumprimento. Mas Deus está trabalhando, mesmo quando não fala. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 3, afirma que Cristo venceu até mesmo nos lugares invisíveis. A obra não parou na cruz. O que parecia fim era apenas cumprimento. Enquanto a terra dorme, o plano eterno avança. As mulheres, aquelas que permaneceram quando os homens fugiram, se preparam para ir ao túmulo. O amor verdadeiro não abandona, nem mesmo quando não há mais esperança aparente. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé, elas vão, não esperando ressurreição. Elas vão para ungir um corpo. Isso torna tudo ainda mais poderoso. Elas não esperavam um milagre. Elas apenas amavam. Quantas vezes Deus surpreende quem apenas continua caminhando, mesmo sem entender? Ao amanhecer do primeiro dia da semana, algo acontece. A terra treme. Um anjo desce. A pedra é removida. Não para Jesus sair, mas para que os homens entrem e vejam. Os soldados tremem de medo e ficam como mortos. O túmulo está vazio. E aqui está um detalhe crucial. Ninguém, absolutamente ninguém, estava esperando isso. Nem romanos, nem líderes religiosos, nem discípulos, nem mulheres. Se fosse uma história inventada, alguém estaria preparado. Mas não estavam, porque a ressurreição não nasceu da expectativa humana, mas do poder divino. O anjo diz: ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. A pergunta muda. Antes era: por que ele morreu? Agora é: o que faremos com o fato de que ele vive? Maria Madalena chora. Ela pensa que levaram o corpo. Até que ouve seu nome sendo chamado. Uma única palavra muda tudo: Maria. Quando Jesus chama pelo nome,
A dor perde força. O luto se transforma em missão. Jesus está vivo. Ele aparece. Fala. Caminha. Come com os discípulos. Mostra as marcas. Não são fantasias. São evidências. O Cristo ressurreto ainda carrega sinais da cruz. Isso nos ensina que as marcas não são vergonha, são testemunho. Tomé duvida. Jesus não o rejeita. Ele se apresenta. A fé cristã não é cega. Ela é baseada em fatos, encontros e transformação real. Historiadores como Flávio Joséfo mencionam Jesus como um homem sábio, crucificado sob Pôncio Pilatos, cujos seguidores afirmavam que ele havia ressuscitado. Mesmo fontes não cristãs reconhecem que algo extraordinário aconteceu. Agora pense comigo. Quem morreria por uma mentira sabendo que é mentira? Os discípulos morreram afirmando que ele vive. A cruz foi pesada? Sim. Mas o túmulo vazio muda tudo. Ainda assim, a história não termina apenas com a ressurreição. Porque o peso da cruz não foi apenas para salvar, mas para transformar vidas e gerar missão. E é aqui que a pergunta chega até você. Se ele carregou a cruz por você, o que você faz com essa verdade hoje? Mas espere. Ainda há algo essencial que precisa ser dito. Algo que conecta a cruz, a ressurreição e a sua vida agora. Parte 4. Antes de continuarmos, eu faço mais uma vez um convite sincero a você que chegou até aqui. Se esta mensagem tem edificado a sua fé, inscreva-se no canal Bíblia Digital. Ao se inscrever, você ajuda a palavra de Deus a alcançar mais pessoas, fortalece este ministério digital e se torna parte de uma comunidade que ama, respeita e vive a verdade bíblica. Agora, caminhemos até o fim. A ressurreição não foi o encerramento da história. Foi o começo de uma nova etapa. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, nos mostra Jesus encontrando seus discípulos, homens antes dominados pelo medo, agora diante de um Cristo vivo. A cruz os havia quebrado. A ressurreição os reconstruiu. Pedro, que negou. Tomé, que duvidou. João, que permaneceu. Todos agora têm algo em comum. Eles viram o ressuscitado. E ninguém permanece o mesmo depois disso. Jesus fala. Ele ensina. Ele restaura. À beira do mar da Galileia, no Evangelho de João, capítulo 21, Jesus olha para Pedro e pergunta 3 vezes: Tu me amas? Para cada negação, uma restauração. A cruz perdoa, mas também cura. Aqui está uma verdade que você precisa guardar. Jesus não ressuscitou apenas para te salvar, mas para te enviar. Ele diz: Ide por todo o mundo. Não é sugestão. É missão. A cruz gera propósito. Flávio Joséfo registra que, poucas décadas depois da crucificação, o movimento cristão havia se espalhado de forma impressionante pelo Império Romano. Como explicar isso sem exércitos, sem riquezas, sem poder político? Apenas uma resposta faz sentido. Eles realmente acreditavam que Jesus venceu a morte. Homens simples enfrentaram prisões, perseguições e morte. Não por tradição, não por herança cultural, mas porque tinham convicção. A cruz não foi o fim. Foi o ponto de partida. Agora eu te pergunto, olhando nos seus olhos espirituais, o que a cruz significa para você hoje? Para alguns, é apenas um símbolo religioso. Para outros, é um acessório. Mas para quem entende, a cruz é um chamado. Jesus disse, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Perceba, ele não disse observe a cruz. Ele disse tome a sua. A cruz pesa. Ela exige renúncia. Ela confronta o ego, mas também transforma destinos. O peso da cruz que Jesus carregou nos libertou do peso eterno do pecado. Agora, o peso que carregamos é diferente. É o peso do amor, da obediência, do testemunho. A cruz nos ensina que não existe ressurreição sem morte. Não existe glória sem entrega. Não existe cristianismo sem compromisso. E aqui eu deixo a última pergunta desta história. O que você precisa deixar na cruz hoje para viver o que Deus tem preparado para você? Porque o peso da cruz não destrói. O peso da cruz revela. O peso da cruz salva. Se você chegou até o fim, saiba, isso não foi por acaso. Deus ainda chama.
Deus ainda transforma. Deus ainda usa pessoas comuns para histórias eternas. Que essa mensagem não termine aqui, mas continue ecoando no seu coração.